Malta, na verdade, mais uma vez, coloca o dedo na ferida. E essa ferida, ela tem cura. Ao mesmo tempo, quando nós temos usado a tribuna dessa casa, quando eu fiz um projeto de lei de decreto legislativo, é para que nós possamos dar o direito para o nosso jovem. Muitas pessoas às vezes entendem, temos que diminuir a idade penal. Eu falo o contrário. Nós temos que dar para os nossos jovens de 16 anos, 17 anos, o direito de responder pelos seus atos, ter uma carteira de habilitação, ter o direito de ir numa discoteca, ir numa festa, frequentar todos os eventos, como os demais que têm 18 anos acima. Infelizmente, o nosso jovem hoje, eles são aptos para poder votar nos políticos. São aptos para votar em presidente, em vereador, deputado federal, deputado estadual e para governadores, senadores. Mas quando falo para ter responsabilidade e ter independência própria, aí dizem alguns políticos que eles não estão aptos, que eles não têm e não respondem pelos seus atos. Isso é inconsistente, isso é irresponsável quem fala uma coisa dessa. O meu projeto de decreto legislativo para as eleições de 2014 é para que a população do Brasil, a exemplo de São Paulo, 93% quer e conclama o direito à independência a partir dos 16 anos. É isso que eu busco no meu projeto de decreto legislativo, já que o Senado, já que a Câmara dos Deputados, o Congresso em si, não define as leis que estão na gaveta mofando. Então, portanto, deixemos que a população decida nas urnas, no mesmo tempo, num plebiscito, aonde a população não aguenta mais. Um dia é dentista, outro dia é o acadêmico, outro dia é filho do agricultor, outro dia é filho do operário, outro dia é o filho de um comerciante, enfim, até quando vai ficar dessa maneira? Então, o projeto de lei é para beneficiar os jovens decentes desse país. Bom, mas já que vai pegar a minoridade penal até 16 anos, aqueles que pisam na bola, taca neles, justiça neles, para responder pelos seus atos. Os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que serve de exemplo, e é um líder mundial, é a partir dos 11 anos. Nós aqui não conseguimos colocar para 16 anos, mas ao mesmo tempo ser jovem serve para nos eleger. E quer responsabilidade muito maior que isso, presidente? Não tem. Então, portanto, eu sou a favor desse meu projeto de decreto legislativo e conclamo, igual o senador Magno Malta, que toda a juventude, que todos os nossos jovens, não só os de 16, 17 anos, mas o jovem de 14, de 15, de 13, começa a trabalhar em cima disso. Qual é o jovem? Qual é o filho nosso, senador? Que hoje o neto não quer dirigir um carro com 16, 17 anos. E aí o pessoal fala, mas ele tem capacidade, tem condições? Ele é muito mais motorista do que muitos igual a nós da nossa idade. Não estou aqui desfazendo nós, mas com certeza a experiência que a gente tem de vida no dia a dia, muitas vezes nos retrai. E o jovem, ao mesmo tempo, com a experiência que quer e o gosto da vida, quer contribuir muito mais. Mas hoje eu ocupei a tribuna desse Senado aqui, primeiramente, para agradecer a Deus e ao mesmo tempo dizer que na CAI hoje nós aprovamos lá, na nossa reforma tributária do ICMS, para que os estados da região amazônica tenham um alíquota de 12%, aqueles que têm as áreas de livre comércio, exemplo Amapá, exemplo o Acre, exemplo Rondônia, que é Guajará-Mirim, que Guajará-Mirim tem 95% de área preservada, mas ao mesmo tempo tem uma área livre, capenga, funcionando pela metade. E é muito fácil ficar falando da Amazônia para preservar o planeta, para purificar o ar, mas ao mesmo tempo muito se esquece que nós na Amazônia, se tirar o polo industrial, a exemplo de Manaus, infelizmente aqueles 2 milhões de pessoas vai para Juquira, vai para mato adentro, vai para a floresta desmatar, e é isso que nós não queremos. O que nós queremos é agregar valor e produzir muito mais, ser competitivo a nível nacional. E ao mesmo tempo ficou aprovado que a matéria-prima local nos seus estados, a exemplo de Rondônia, a exemplo de Guajará-Mirim, se trabalhar na parte madeireira, trabalhar na parte de móveis, pode mandar seu produto competitivo para fora. A exemplo do couro, o nosso couro hoje sai para gerar emprego em Franca, São Paulo, ou em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ou gerar emprego na China, ou na Europa.
Enquanto isso, deixa de gerar emprego no nosso estado, quando nós podemos agregar valor e ser competitivo no mercado internacional, no mercado nacional, com o nosso couro produzindo a indústria, na indústria local, cintos, calçados e carteiras e demais utensílios de uso pessoal de todas as pessoas. Mas além disso tudo, no último dia 1º, o Diário da Amazônia e ao mesmo tempo o Jornal Estadão do Norte publicou matéria aqui, não vou citar o nome de um colega aqui parlamentar, em respeito. Mas como se esse colega parlamentar nosso aqui fosse um milagreiro. Como se o nosso parlamentar aqui de Rondônia fosse um mágico. Porque ele diz aqui na matéria que eles dizem o seguinte: olha, liberamos a ponte, liberamos o viaduto, liberamos lá a duplicação de Ji-Paraná, que foi uma conquista do senador. Eu quero dizer que primeiramente é uma conquista do povo do meu estado. Segundo lugar, aqui diz na matéria que o senador lembra que coordenou a inclusão de uma emenda em 2009 para 2010 no orçamento da União, emenda de bancada, para poder fazer essa duplicação na cidade de Ji-Paraná. E os recursos não foram empenhados, os recursos não foram liberados. Isso foi em 2010. Eu fui governador até março de 2010, depois não tive mandato. Mas não aconteceu nada. Mas em 2011, aí sim, diz ele, o Ministério do Transporte e o DENIT, comandado na época por Alfredo Nascimento, nosso amigo e parceiro, que me recebeu lá várias vezes, acompanhado do senador, ex-governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, junto também com a nossa bancada de Rondônia, coordenada pela deputada Marinha, e os demais senadores do nosso estado, como o senador Raupp, nós fomos lá pedir, não só pela BR-364, fomos lá pedir pela 429, para concluir o asfalto e fazer as pontes novas. Fomos lá pedir pela ponte de Guajará-Mirim, a ponte binacional com Guajará-Mirim. Fomos pedir pela 425, fomos pedir pela ponte que vai para o Rio Branco do Acre. Fomos lá solicitar, pedir, reivindicar pela ponte do Rio Madeira Porto Velho a Manaus para 319. Hoje a BR-364 é só buraco. É o povo inteiro que trafega naquela rodovia, critica todo mundo, critica a classe política e critica a bancada. Aí sim, então aí, quando a estrada está cheia de buraco, a culpa é da bancada federal. Aí ninguém quer ser o pai da criança. Mas quando o DENIT faz uma obra, eu tenho um documento, solicitei do DENIT ano passado, se tinha mérito de algum parlamentar individual das marginais dentro de Ji-Paraná e dos viadutos dentro de Ji-Paraná. E o DENIT me respondeu que não, que era recurso próprio do Ministério, que é um trabalho da bancada. E foi, presidente, um trabalho da bancada nossa do estado de Rondônia. E aí muito me estranha, um jornal até que tudo bem, pode até colocar que o cidadão fez tudo porque é proprietário. Eu podia fazer isso também na rádio que tenho lá, mas não faço respeito ao povo do meu estado. Mas colocar aqui como colocaram, olha, o senador está feliz porque liberou o viaduto, liberou as duas pistas, liberou o centro de Ji-Paraná. Eu quero dizer para o povo de Ji-Paraná, o povo do meu estado, esse não foi um trabalho sozinho de um senador só, porque se ele fosse bom, tinha feito em 2010, tinha liberado lá em 2010, não liberou em 2010. Tanto que é verdade que tinha em 2010 12 milhões de reais para fazer o anel viário. Não tiveram competência para licitar os 12 milhões para asfaltar o anel viário de Ji-Paraná. Fizeram uma inauguração pro forma aqui, como se aqui fosse simplesmente a festa de um parlamentar só. Eu não sabia que uma andorinha sozinha consegue fazer um verão nessa República Federativa do Brasil. Eu sei que essa casa aqui é composta de 81 senadores, 500 e poucos deputados federais, que a maioria apoia o governo federal. Que nós demos sustentação aqui no governo federal. E que nós temos ido até poucos dias atrás, semana passada, sob a coordenação do nosso coordenador da bancada de Rondônia, o Nilton Capixaba, fomos lá mais uma vez com a equipe do DENIT, com o diretor do DENIT, solicitada a BR-364, que foi dada ordem de serviço no mês de agosto do ano passado, e estava um abandono de Pimenta Bueno, a cidade de Ouro Preto, cheio de buraco de Médici a Ji-Paraná. De Vilhena a Pimenta Bueno é um caos só.
É como eu disse no discurso meu aqui há poucos dias atrás, é BR-364, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Diminuiu 70% dos buracos da BR-364. Onde é que tinha 3 buracos, senhor presidente, e virou um só. Então diminuiu 70% dos buracos da nossa rodovia. Aí, ninguém diz aqui no jornal, ninguém diz aqui na televisão, ninguém diz no rádio, que é de alguém individual. Mas aí é a bancada inteira que está cobrando. Só falta amanhã, quando nós conseguirmos fazer a duplicação de Vilhena até no Piraculino, passando para o frigorífico de Vilhena, do Friboi, a duplicação para evitar acidente, porque tem 1.500 empregados no frigorífico, só falta amanhã dizer que o mérito é do parlamentar de Vilhena. Ou melhor, vamos dizer que amanhã a duplicação das marginais dentro da cidade de Ariquemes seja concluída pelo DENIT. Aí vão dizer que o parlamentar daquela região é o padrinho, é o pai daquela criança. Ou também vão dizer que de repente na cidade de Ouro Preto, fazendo as marginais, também é do parlamentar de Ouro Preto, que é o meu amigo Carlos Magno, ex-prefeito, ex-secretário, um grande lutador e um guerreiro. Quando ele também diz que é um trabalho de todos, em busca de fazermos da BR-364 um modelo de obra rodoviária federal para poder integrar cada vez mais a região norte com o centro-oeste e o sul do país, e o nordeste também. E aí eu pego o jornal, onde o jornal diz o seguinte, olha o que diz aqui, ó. Olha comigo aqui, gente. O senador lembra que coordenou a inclusão de uma emenda de bancada no orçamento da União em 2010. No entanto, essa é a palavra dele, no entanto, esta emenda não foi contemplada. Esta emenda não foi empenhada em 2010. Tanto que conseguimos assegurar os recursos diretamente com o então ministro do Transporte, Alfredo Nascimento, em 2011. 2011, esse senador é parceiro, foi parceiro, estava junto. Eu estava junto no Ministério do Transporte. Eu não vou admitir que um colega meu vá no meu estado e minta para o meu povo. Não dá para aceitar, senhor presidente. Quer se promover politicamente para o ano que vem? Não tem problema nenhum. Pode até dizer, eu sou de Ji-Paraná, eu sou do estado, sou dessa região e fui mais vezes no DENIT. Ótimo. Não fez mais do que obrigação fazer isso, porque automaticamente a gente sempre defende mais em redor da casa da gente. Mas dizer que isso é mérito sozinho, que foi ele sozinho que conseguiu, e os outros senadores? O senador Ivo Cassol, o senador Raupp que já está aqui para o 2º mandato. E a deputada Marinha, ex-coordenadora, vai ficar calada, deputada? A senhora foi coordenadora há 2 anos, a senhora coordenou nossa bancada, nós fomos juntos no Ministério do Transporte, nós fomos juntos no DENIT. Vai deixar os outros fazendo festa com chapéu alheio? Até quando isso? Agora os buracos da BR, aí não. Aí nós estamos indo junto no Ministério do Transporte, nós estamos indo junto no DENIT, nós estamos indo junto na presidência, no Palácio, para cobrar um desconto de mais de R$1 bilhão. Esses mesmos da BR-364 aqui foram